Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Sempre é muita alegria no coração estar aqui na ABC, né, na presença de convidados tão especiais hoje e também na presença de todos vocês que estão nos seguindo aqui. Deixando um recadinho que para quem não puder, né, participar em tempo integral, esse vídeo está sendo gravado, né, o webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizada no canal do YouTube da ABC, tá bom? Então, vamos dar início, né, para poder apresentar para vocês, né, a nossa proposta sobre a revolução dos cabelos. É um tema bastante, né, em foco nesse momento, onde o couro cabeludo, né, enfim, todas essas intercorrências que estão acontecendo aí com as pessoas e a necessidade, né, da gente atender essa demanda, essa necessidade do mercado lá do cliente. Então, vou primeiro chamar aqui, né, os nossos convidados e agradecer a presença deles, porque é uma parceria muito especial poder tê-los aqui conosco hoje. Então, começando pelo Maurício Oliveira, lá da The Product Makers, da Unidade do Brasil. Seja bem-vindo, Maurício. Por favor, se apresente, né, para a gente e conte um pouquinho sobre a The Product Makers e o que a gente pode contar com a The Product Makers em relação a essa revolução dos cabelos aí. Ótimo. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos, né, participantes. O meu nome é Maurício Oliveira, eu trabalho na The Product Makers há uns 5 anos, tá? Hoje, na gerência nacional da empresa aqui no Brasil, por volta de assim, 1 ano, tá? Então, a Makers mundialmente, né, a Makers tem uma sede, ela é uma multinacional australiana com sede em Melbourne, tá? E desde 1985, tá? Então, mundialmente, tem um fábrico de produzir aromas alimentícios para o mundo inteiro, e também, há um tempo, nós adquirimos uma divisão de uma outra empresa lá na Austrália, que é de um bioativo, tá? Que é um produto, que é um extrato natural que vem da cana, tá? E esse bioativo ele vai para vários segmentos do mercado, inclusive, que é o específico que nós vamos falar hoje aqui, que é o Oficinol, tá? É, então, mais especificamente sobre o próprio Oficinol, né, que é um produto que vai tanto para cabelo, nós fizemos os testes, né, inclusive em parceria com a Fison, tá? Então, para entrar um pouco na parte da Fison, ela é uma parceira nossa a nível de Brasil, para venda do produto, né, e parte técnica, tá? Então, na função da própria aplicação do próprio Oficinol, nós temos o produto para cabelo, para skincare e para lábios, tá? Então, ele tem uma funcionalidade importante que a gente apresenta para o mercado, né? Em específico para cosmetologia, tá bom? Obrigada, Maurício. Vamos apresentar para vocês a doutora Bibiana Matti, lá da Núcleo Vidro, né? Falando aí lá de Porto Alegre. Seja bem-vinda, doutora Bibiana. Boa tarde, muito obrigada, Eliane, pelo convite. Um prazer estar aqui contando sobre a Núcleo Vitro. Nosso foco é fazer testes de produtos cosméticos utilizando metodologias de laboratório extremamente poderosas, né? Que a gente não utiliza nem animais, nem seres humanos para fazer os testes de produtos cosméticos, tanto para pele como para couro cabeludo, que hoje vai ser um dos tópicos que a gente vai conversar. E essas metodologias, elas são muito interessantes justamente porque elas conseguem trazer um poder de avaliação do produto, né? Se ele tem ação antioxidante, tem estímulo de síntese de colágeno, tem estimulação até o próprio crescimento do folículo capilar, de uma forma muito precisa, né? A gente tem numericamente o que está acontecendo, isso tudo agregando informação para o produto. A gente já tem quase 5 anos de caminhada, já foram mais de 1.600 produtos avaliados, e com certeza vai ser muito legal conversar sobre as possibilidades que a gente tem em folículo capilar. Obrigada, doutora Bibiana. Vamos convidar o doutor Ademir Leite Júnior, né, da clínica H3, para se apresentar, que ele já é bem conhecido, mas para dar um oi para a gente. Seja bem-vindo, doutor Ademir.
Obrigado, Eliane. Obrigado a você, ao pessoal da ABC. E, naturalmente, muito feliz de poder estar aqui para falar um pouquinho sobre um assunto tão importante, que é o assunto cabelos. Trabalho com cabelo há mais de 25 anos, como médico, como profissional de saúde, e sempre buscando opções que venham ajudar não só no diagnóstico, como também soluções para questões que dizem respeito aos problemas capilares. Então, quedas de cabelo, problemas de couro cabeludo, problemas de alteração de fibras e assim por diante. Então, eu espero de alguma forma contribuir aí para que o nosso bate-papo seja um papo muito legal e bastante rico para quem participar do nosso webinário. Obrigada, mais uma vez. Vamos convidar o doutor Antônio Luiz Pimentel, lá da Regenera, né, a empresa que faz pesquisas avançadas por imagem. Seja bem-vindo, doutor Antônio Luiz. Vendo aqui. Tudo bem? Boa tarde. Agradeço o convite, é um grande prazer. Meu nome é Antônio Luiz Pimentel Neto, sou médico ultrassonografista, já uma carreira de 34 anos. Eu sou desenvolvedor do estudo multiparamétrico do couro cabeludo e surgiu daí uma vertente muito interessante, que é o que a gente vai apresentar, que é da validação de cosméticos através da ultrassonografia multiparamétrica. É um método inovador, ele atua trazendo as melhores ferramentas que o método ultrassonográfico dispõe no momento. Agradeço muito estar aqui. Obrigada, doutor Luiz, obrigada mesmo. Vamos dando sequência aí à nossa, né, já fizemos aí a apresentação, eu pulei esses slides, mas vamos lá. Falar um pouquinho, né, sobre cabelos, né, rapidamente. Opa, mais rápido que eu aqui. A gente sabe, né, que cabelo é um símbolo de poder, historicamente já conhecido, né, passa aí pelas civilizações, expressam a nossa identidade em momentos diferentes da nossa vida, né, em questões de gêneros, etnias, enfim, muitos assuntos relacionados a cabelo. Alguns historicamente, né, bem marcantes, né, como a gente tem a evolução aí da arte, né, do penteado, de tudo isso, mas principalmente mostrando esse lado do cabelo que expressa a nossa visão filosófica da vida, de como a gente enxerga o mundo, né? E, então, é muito relevante. O doutor Ademir, que está aqui conosco hoje, é um grande estudioso aí com relação ao comportamento humano, né? Não só a parte dermatológica, mas do quanto isso interfere na qualidade de vida das pessoas. Então, muito legal a gente poder estar trazendo essas informações. Como a proposta da gente é falar em revolução, né? Revolução pressupõe questionamento, pressupõe inovação ou uma inconformação com algumas verdades, entre aspas, estabelecidas. A gente foi olhar para o mercado, né? E aí o que a gente encontra lá? Uma tendência muito de sinergia, né? De se pensar como um todo, e também, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque a gente precisa pensar na personalização, né? Quem é a pessoa que vai usar, qual é a tribo dela, e hoje é muito comum a gente ver pessoas olhando com os mesmos cuidados, né, para um pet, que é considerado para muita gente como um filho, assim como os produtos infantis, assim como, né, os meninos dos cabelos longos ou sem cabelos, enfim, né? O que a revolução do mercado nos diz hoje, né? Os cabelos precisam ser livres para manifestar a sua essência, né, de cada pessoa. E aí, assim, de todas as cores, de todas as formas, de todas as texturas. E aí a gente sabe, né, que tem uma química, né, bastante intensa para lidar com tudo isso e que faz com que a gente, né, como eu que atuo em PD, em desenvolvimento de produto, bote o nosso cérebro aí para agitar bastante e tentar encontrar aí respostas para atender o que esse mercado está nos falando, né? Então vamos olhar um pouco para os apelos. O que o mercado está mostrando para a gente? Já vinha mostrando antes da pandemia e agora ainda mais, eu acho que claramente,
esse conceito de alinhamento com beleza limpa, né? Ou seja, o que as pessoas estão escolhendo para passar no seu corpo, para se tornar mais bela, mas sem agredir também a questão do meio ambiente, né? De todos os outros seres vivos que compartilham com a gente a existência aqui na Terra. Então, sem derivados animais, né? O selo cruelty-free, bastante em evidência já há algum tempo, permanece, e a gente vê isso como uma tendência futura. Produtos não testados em animais, e também uma grande preocupação com a vida marinha, ou seja, dos animais que não são os domésticos, os pets lá que a gente tem todos os cuidados, mas em função de tudo que a vida marinha representa, né, de potencial de continuidade de vida, né? E aí, pensando em tudo isso, né, em como fazer cosmético, em como testá-los, porque isso é uma tendência forte hoje. A gente conversa muito com P&Ds de várias empresas, né, de pequenininhas a grandes, as startups, enfim, e todo mundo querendo dizer assim, olha, legal, o teu produto é natural, que bacana, né? Vamos falar aqui especificamente o oficinol é da cana-de-açúcar, um reaproveitamento, que bacana. Tá bom, você testou ele? O que ele tem de eficácia comprovada? Então, a gente está aqui hoje para dizer assim, olha, o natural pode ser testado, pode ser verificada a sua eficácia, né? Ou seja, não só dele ser uma opção sustentável, mas dele ser também high-tech, né? Dele ter comprovação de eficácia. E aí a gente está trazendo dois caminhos aqui que a gente considera muito interessante na Fison, que são os testes in vitro, onde a gente não utiliza nem animais e nem pessoas, né? A doutora Bibiana logo vai explicar para a gente um pouco disso. E a gente tem também o teste em vivo, ou seja, que nos mostra, que também é muito rico, simultaneamente, o que está acontecendo naquela fisiologia, que interação tem esse produto que a gente está colocando, e que resposta a isso está sendo, né, retornada para a nossa percepção, não invasiva. Então, muito legal. E o doutor Antônio Luiz é um mega especialista em imagens, né? Fui acompanhar o teste lá, ele tem um olhar treinado para isso, e a gente tem que estar alinhado com o mercado. Então, o que o mercado está dizendo para a gente? Ok, eu vou testar, mas vou testar em que base cosmética, né? Então, em primeiro lugar, todo mundo de olho no pH fisiológico, por causa de microbiota, por causa de um monte de fatores, né? Então, eu quero um surfactante que respeite isso, né? Não adianta ele só ser moderninho, mas está com pH 10,5, né? Tem que ter boa performance, sim, ninguém quer só porque é natural ou sustentável, ele tem que ser bonito, ele tem que ter um cheiro bom, ele tem que ter estabilidade de espuma, e principalmente tem que ser fácil de ser removido, de ser enxaguado, essa preocupação com a água, enfim, né? Na parte do condicionamento, que, né, a haste capilar está envolvida, não só o couro cabeludo, ou seja, eu quero sim um controle do frizz, mas eu não quero resíduo, eu não quero, né, que fique um resto aí de excesso de emoliência, mas eu quero o cabelo macio e flexível. Hoje a gente entrega mais documento, às vezes, do que matéria-prima para as empresas, né? Então, muita gente perguntando, tem documento? Como é que é o índice de naturalidade desse produto, né? Então, está bastante em evidência isso, né? É muito importante essa questão da emissão de carbonos, da redução de consumo de água e energia envolvida durante o processo de fabricação do insumo, assim como, né, do armazenamento, logística, produtos mais concentrados, que a gente possa usar uma quantidade que permita também a democratização desse produto para todas as categorias, né, do mercado. E aí, livre de sulfato, isso já vinha bem forte, continua bem forte, baixa irritabilidade dérmica, né, e ocular, e é forte essa tendência de skinização, ou seja, né, face e couro cabeludo sendo, né, com muita atenção, com muito foco. E as pessoas buscando por conta, né, de a valorização do seu recurso, né, do seu dinheiro, que o produto seja multibenefício, né, que ele possa ser usado aí em produtos para bebês, para crianças, para pet, para couro cabeludo sensível, enfim, isso se estende aí para... E aí a gente quer deixar um questionamento aqui que a gente vai conversar sobre isso lá no final, né, sobre a gente falar sobre a eficácia de produtos com e sem enxágue. Isso é uma conversa que eu venho aprendendo já há um tempo bom com o doutor Ademir, assim, olha, e aí, shampoo vai para o ralo ativo?
Funciona mesmo, né? Ah, é hidrossolúvel, vai embora. Qual o resultado, né, disso daí? Fica só na haste capilar, só nos fios, né? E aí, quando a gente está falando em queda de cabelo, que é a grande preocupação hoje no mercado, muitas mulheres perdendo cabelo, né, fora do período, vamos dizer assim, convencional, que era o comum acontecer, mulheres jovens, né, com alopecia se apresentando, e aí não é todo mundo que usa loção tônica, como é que a gente faz, né? Porque a loção tônica é o produto que é sem enxágue, que fica. Então, a proposta da Revolução foi trazer para vocês que dá para a gente trabalhar com o shampoo. E é isso que a gente vai mostrar agora, né? Porque a gente também recebeu como um desafio do pessoal da The Product Makers, dizendo assim, olha, Eliane, olha aqui, né, para o Oficinol, que já tinha todos os testes maravilhosos realizados nos Estados Unidos, né, para os benefícios como antioxidante maravilhoso para skincare. E aí eu disse para eles, vamos estudar couro cabeludo? Que eu acho que esse mocinho dá resultado, né? Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo na Fison. Descobrir e redescobrir talentos, performance, aplicações em ativos, assim como personalizar e desenvolver ativos personalizados para quem estiver em busca aí de personalização para sua marca, né? Então, a fórmula testada foi essa, uma forma muito simples, muito minimalista, sulfate free. Vou chamar a atenção aqui para 2 itens muito interessantes, né? Ou seja, usamos o Fisoft 30 BSF, uma base sulfate free, que é um blend de surfactante aniônico e anfotérico, ou seja, eu estou juntando toda a concentração de tensoativos e usando aí num total de 22,8, e ela é autoespessante. Então, água, eu espesso esse sistema, né? Um umectante, estamos usando o propanediol porque é um booster de conservante, então a gente já traz um up para essa formulação. Um conservante que a gente usou foi o Spectrastat PHL, que é hidrossolúvel, parabenos free, tem todo um apelo aí de naturalidade. Fragrância, né? Porque é muito difícil, né, vender um produto de prateleira sem fragrância, e o ácido cítrico para a gente ajustar para o pH fisiológico que a gente quer, né? E aí, qual que foi o destaque, né, que tinha lá do Oficinol e que a gente foi buscar recurso para teste, né? A gente sabia que é um bioativo natural, derivado da cana-de-açúcar, tem um reaproveitamento sobre esse resíduo, então ele é sustentável e tem selo cruelty-free. Muito rico em polifenóis e minerais bem diferenciados, uma composição riquíssima em zinco, selênio, umas coisas muito interessantes, nutrientes de um modo geral, e aminoácidos essenciais, né? E aí a gente queria saber o seguinte, atua nos diferentes ciclos, né, relacionados à perda de cabelo, ou seja, da queda, do próprio, né, favorecer o crescimento e entender como é que é o processo de envelhecimento desse cabelo. Então, vou convidar aqui a doutora Bibiana para nos mostrar a mágica que ela fez lá. Ela é muito mágica, essa menina. Ela é muito competente. Quando eu tenho dúvida, eu ligo lá e falo, doutora Bibiana, eu preciso saber se isso causa isso ou não causa aquilo. Ela fala, espera um pouquinho. E aí ela traz lá os marcadores. Conta para a gente um pouquinho aí, doutora, como é que é essa mágica aí que você faz e que traz tanto benefício para a ciência? Que legal, Eli. Vou brincar que não é mágica, né? É biologia celular e biotecnologia sendo aplicada em conjunto e com uma aplicação muito direta e pensada para os produtos cosméticos, né? Eu acho que a mágica está nas formulações que vocês desenvolvem, o nosso papel vem muito mais de entender o que esses produtos, o que essas matérias-primas estão realmente atuando. E aqui eu vou comentar, né, quais são esses princípios relacionados a folículo capilar, principalmente, o que a gente tem muito de marcadores e o que foi que a gente avaliou a partir da pergunta justamente da Eliane e do Maurício, né? Bom, o que o oficinol está fazendo para células realmente, né? Como que isso está agindo? Então, eu sempre gosto de trazer, né, como que a gente avalia, né, esses produtos in vitro, né? Como que a gente faz isso? Então, a gente utiliza sempre células isoladas, e aqui a gente tem duas imagens representativas, né, de como que carinha essas células têm no laboratório, então a gente trabalha com elas. A gente vai colocar a aplicação dos produtos diretamente sobre essas células, sempre avaliando qual a melhor concentração.
E depois a gente seleciona marcadores para avaliar. E com isso a gente consegue ter esse resultado, está relacionado a tal marcador que está relacionado à queda capilar, por exemplo. E assim a gente consegue avaliar tanto a parte de ativos quanto de produtos finais, o que é extremamente interessante, e avaliando justamente esses efeitos biológicos. E um ponto que eu acho que é muito importante a gente sempre trazer é que o folículo capilar ele é uma estrutura extremamente complexa, né? A gente vai ter aí a interação de diferentes tipos de células, como células da papila dermal, os próprios queratinócitos e os próprios melanócitos, que vão trazer a pigmentação do fio. E no momento que a gente começa a entender sobre essa conversa que tem entre as células, a gente também consegue delinear os próprios marcadores. E lembrando, né, que a gente sempre vai ter influências internas, né, do nosso próprio código genético, como também externos, ou seja, os produtos que a gente aplica sobre o nosso couro cabeludo, as nossas próprias atividades do cotidiano, como exposição à radiação solar, exposição à poluição, também tem impacto sobre a nossa pele e sobre o nosso couro cabeludo. Se tu puder passar para o próximo, Eli. E aqui, um ponto que os últimos artigos científicos trazem muito forte é que as células da papila dermal elas são muito importantes nesse sentido de relacionado à saúde do folículo capilar e a gente tem vários marcadores bem estabelecidos e relacionados para os diferentes ciclos, né? Então a gente já tem aí toda uma descrição de marcadores relacionados à queda capilar, ao estímulo do crescimento, à inflamação que está muitas vezes presentes e ao próprio envelhecimento do couro cabeludo. Então, aqui eu trago um painel geral sobre esses marcadores. Se tu puder ir para o próximo, a gente tem alguns descritivos e um exemplo que é sempre o clássico, né? Muitas vezes comparado, que é o minoxidil, que é um ativo extremamente estudado e que ele está já bem estabelecido qual via de ação que ele vai estar funcionando. Então, ele tem uma ativação numa via chamada de ERK, que acaba funcionando, né, em fatores de crescimento, como FGF e o próprio PDGF. Essa via do ERK, ela também está relacionada a vias que chamam de beta-catenina, pode também estar relacionado a 5-alfa-redutase. E aqui muitas vezes chegam, Biana, mas é muita letrinha, como é que a gente faz isso? Eu acho que o papel nosso, né, na Núcleo Vitro é traduzir isso para efeitos, para comunicação dos produtos. Então, quando a gente começa esse projeto relacionado do oficinol, vem justamente a questão, bom, quais vão ser esses marcadores que a gente vai estar utilizando para ter esse entendimento se o produto tem ou não ação em couro cabeludo. E se a gente puder ir para o próximo slide, a gente traz já os marcadores que a gente selecionou. Então, a gente pensou em um estudo, primeiro, bem abrangente, então a gente selecionou 3 marcadores, olhando para a queda capilar, e aqui a gente trabalha com a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que está muito relacionada, né, à questão também da testosterona e relacionado à queda capilar, e a gente observou que o ativo, ele reduz a expressão da 5-alfa-redutase, então tendo uma relação de reduzir a queda capilar. E a gente combinou com mais um marcador que é a beta-catenina. A beta-catenina está naquela mesma via do ERK que a gente viu lá do minoxidil, e que ele, sendo estimulado a sua produção, ele está estimulando também o próprio crescimento das células de folículo. Então, outro resultado super interessante foi que o próprio oficinol estimula a beta-catenina. E um outro marcador que a gente selecionou, esse é algo até pouco explorado ainda na literatura, mas tem estudos bem interessantes mostrando que o colágeno específico, que é o colágeno 17, está relacionado ao envelhecimento capilar, ou seja, a redução da produção desse colágeno está relacionado ao envelhecimento do folículo, à produção de fios mais finos. E foi um resultado bem interessante do próprio oficinol também estimulando essa síntese de colágeno. Aqui a gente traz esses 3 principais resultados. E depois de entender, bom, a matéria-prima tem um superpoder. Como será que ela se comporta dentro de uma formulação, né? Que daí é aquela formulação que a Eliane mostrou no início de uma base de shampoo. E veio mais um desafio. Mas será que em uma curta exposição a gente já tem esse efeito? E aqui então a gente tem 2 comparativos. Vocês estão vendo que está em códigos, né? O 61 e o 62. São duas formulações de shampoo que varia só a concentração do oficinol.
e numa curta exposição e numa longa exposição, pensando em mimetizar um momento apenas de uso em shampoo ou num momento mais prolongado de aplicação. E aqui acho que é super interessante de ver que mesmo numa curta exposição, o produto já teve eficácia em estimular ou reduzir esses marcadores. Então, a gente teve resultados semelhantes ao que a gente já tinha visto na matéria-prima, confirmando esse potencial em reduzir a queda capilar, por reduzir a 5-alfa-redutase, e estimular o crescimento do folículo pela beta-catenina e também retardar e prevenir o envelhecimento do capilar pelo estímulo da colágeno 17. Então, vejam que interessante que é tu trazer esse tipo de resultado, tanto para a matéria-prima quanto para o produto final. E aqui eu acho que traz justamente essa questão de diferenciar os produtos, trazendo mais informação para os consumidores, ao mesmo tempo, né, de tu ter um teste sem crueldade animal. Vamos ver os próximos resultados do pessoal. Obrigada, Bibiana. Muito obrigada. Vamos chamar o doutor Antônio Luiz para falar um pouquinho para a gente sobre esse processo dele das imagens. Bom, legal que tanta informação e muita coisa eu estava vendo aqui, nossa, como é que foi coincidente, né? Como é que bateu. Vamos poder mostrar isso? Vamos começar a apresentação? Pode passar. Então, a gente fez a avaliação da ultrassonografia multiparamétrica, né? Eu vou falar um pouquinho dos parâmetros na ação dos cosméticos no couro cabeludo. Próximo slide, por favor. Então, falando rapidamente, nós trabalhamos com 3 ferramentas com algumas subdivisões. O modo B, que é o ultrassom propriamente dito, ou Bright Mode, é o ultrassom que a gente utiliza habitualmente em escala de cinza, só que de alta resolução. O couro cabeludo é muito fininho, em média 5, 6 milímetros de espessura, então a gente precisa de sondas de alta resolução. Nós temos o Doppler ultrassensível também, um Doppler com uma potência bem elevada, que vai avaliar a perfusão tecidual da microcirculação, e também a gente trabalha com análise espectral, que todo mundo conhece do Doppler, que são aquelas ondinhas que se ouve o barulho, que vai avaliar a velocidade de pico sistólico, relação entre sístole e diástole no batimento cardíaco, né? A onda de ejeção na sístole e a relação com a diástole, que é o índice de resistência. E, por último, a elastografia. A elastografia, ainda do anterior, nós temos 2 tipos, uma de compressão, que é a strain wave, que a gente faz a própria compressão manual, e a outra, que é a shear wave, que é a compressão automática, o disparo de onda de choque automático da máquina, e a gente vai avaliar as ondas de cisalhamento, é como se jogasse uma pedrinha num lago e a gente fosse calcular a velocidade pelo espalhamento dessas ondas. Próximo slide, por favor. Ou a ultrassonografia é um método indolor, sem radiação, sem efeito biológico. Nós temos como avaliar a permeação de cosméticos tópicos, também através de drug delivery, acompanhamento de tratamentos a médio e longo prazo, né, com uma série de informações. Também na ação de eletrofísicos, como lasers, ultrassom microfocado e outros agentes, que no caso aqui não cabem a gente. Próximo slide. E a análise, a apresentação a seguir está relacionada à análise pré e pós-aplicação do oficinol a 1%, na linha média do couro cabeludo, deixando o produto agindo por 3 minutos. Após isso, enxaguamos com água morna e secamos e passamos a fazer as análises que eu vou mostrar na sequência. Pode passar, por favor. Pode passar. Desculpa, volta.
A paciente, eu esqueci de falar, 33 anos de idade, sem nenhum tipo de alteração de couro cabeludo. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente começa a entrar na minha área de brincadeira, né? Temos aqui a gente vê ao modo B as camadas teciduais de forma bem distinta, a epiderme, essa linhazinha ecogênica, a derme superficial mais escurinha, mais hipoecogênica, a derme profunda mais ecogênica e a hipoderme, né, a gordura, que é mais variável de acordo com de indivíduo para indivíduo. Então, isso aqui foi feito antes da aplicação do shampoo, e aqui a gente começou a análise com 15 minutos, mas eu peguei até 40, com 15 minutos já tivemos permeação, mas mostrei aqui com 45 minutos ainda estava agindo. E essa análise a gente pode fazer tanto visualmente pela aumento da ecogenicidade das camadas teciduais, aqui a derme superficial se tornou mais ecogênica, mais brilhante, se assemelhando à derme profunda, causando até uma dificuldade da distinção de ambas, mas a gente pode quantificar através de decibéis também, vendo que houve uma alteração e vendo que permeou todas as camadas teciduais. Isso é o modo B. Pode passar, por favor. Pode passar o slide. Aqui o mapa vascular, ou seja, o mapa de perfusão tecidual, que a gente vê alguns polos vasculares na derme profunda, principalmente, alguma coisinha na derme superficial. Após o início, aí aqui eu coloquei com 15 minutos, olhem só a alteração do mapa perfusional, né? O mapa vascular. Nós temos um aumento entre 3 e 4 vezes maior quantidade de polos sanguíneos, e permeando derme superficial, derme profunda e maior monta, e até hipoderme também. Pode passar. Opa! Saiu a apresentação. Desculpa, Luiz, foi uma falha aqui. Nada. Falhas técnicas, só um minutinho. Acontecem sempre. Vamos lá, estamos... Acho que Na estamos aqui. espectral, isso, esse. Tá, peraí que eu vou abrir aqui eu e a guerra com os computadores, mas vamos lá. Eu partilho dessa guerra. São as mesmas batalhas minhas. Aqui, a análise espectral, como eu estava falando, aquilo que a gente ouve no Doppler, né? O pico sistólico, que é a ejeção do coração em sístole, né? Quando ele se contrai, e a gente vai ter uma velocidade máxima de pico sistólico, que aqui, se eu não me engano, está em 4, tem o maior aqui, 4,3, aumentou em cerca de 50%, foi para 6,6%, e a relação entre sístole e diástole, ela reduziu, ou seja, houve um efeito que a gente chama de efeito esponja. O vaso se abriu, aumentou a velocidade de fluxo, diminuiu a resistência à parede do vaso, a passagem desse fluxo, tipo assim, passou a chupar tudo, né? É o efeito esponja. Então, isso na aplicação, após a aplicação em 15 minutos, pode passar, por favor. E na elastografia, nesse caso, a gente achou interessante usar o shear wave, que é o disparo automático da máquina, trabalhando com a rigidez tecidual, houve um aumento da rigidez, a gente tem os números aqui em quilopascal, que é uma medida europeia, italiana, de rigidez, houve aumento da rigidez de forma distinta, porém em todas as camadas, derme superficial, derme profunda e hipoderme. Isso com análise em 35 minutos após a aplicação do shampoo estava acontecendo. Pode passar. Então, a minha conclusão, um resumo dessa análise de dados,
Através dos dados encontrados, nós afirmamos de forma concreta que houve permeação do ativo no couro cabeludo após a aplicação. A entrega se fez mostrando as modificações das camadas teciduais logo após a aplicação e durante um longo tempo. Eu acredito que se fizéssemos com 1h30, com 2 horas, ainda teríamos atividade, até uma ideia. O aumento da vascularização também se fez naquela situação que eu mostrei do efeito esponja, aumentou a circulação local em todas as camadas teciduais. Houve o aumento da velocidade de fluxo, redução da resistência à chegada desse fluxo. E na análise elastográfica, a gente teve aumento também, demonstrando que todas as camadas teciduais responderam, nesse caso, de forma aumentando a rigidez nas mesmas, em todas as camadas teciduais. Essa é a minha conclusão. Próximo slide. Agora o doutor Ademir. Isso. Bom, vamos lá, gente. Então, eu queria, em primeiro lugar, eu queria falar o quanto que é legal a gente poder vislumbrar da forma como foi apresentado até agora esse seminário. Em primeiro lugar, a Eliane, ela fala da simbologia do cabelo, o quanto o cabelo é importante. E eu tenho um livro que chama Arte, Símbolos, Emoções e Cabelos, que é um livro que fala exatamente sobre aquilo que a Eliane estava trazendo. Muito bacana você ter citado um tema que tem muito a ver comigo. E o tema do seminário, a Revolução dos Cabelos, ele é um tema muito coerente com o momento que nós vivemos, né? Além do skinification, né? Dessa mudança de olhar da pele para o cabelo, e de trazer para o couro cabeludo aquilo que a gente faz na pele, é interessante perceber como o cenário da área capilar, da tricologia, vem crescendo do ponto de vista de pesquisa, desenvolvimento de conhecimento. Né? Eu estava vendo a Bibiana falar sobre as culturas in vitro, né? E hoje a gente sabe que existem 27 células que participam do folículo piloso, da estrutura e do metabolismo do folículo piloso. É um conhecimento que até pouco tempo atrás a gente sequer sabia de fato que isso existia. E uma das coisas que me chamou bastante atenção, naturalmente, vem de entender que certas coisas que o ativo faz são muito condizentes com aquilo que a gente espera do ponto de vista clínico quando a gente quer tratar um cabelo. Inibição de 5-alfa-redutase, que foi o que a Bibiana colocou, a 5-alfa-redutase nas calvícies femininas e masculinas, em algumas doenças inflamatórias de couro cabeludo, é um desejo do profissional, e a gente sabe que os inibidores de 5-alfa-redutase sistêmicos para uso oral têm efeitos colaterais que são extremamente indesejáveis, e você poder ter esse benefício exclusivo no couro cabeludo, onde efetivamente esse tipo de ação se faz necessária, é algo muito interessante e muito legal. A preferência hoje de quem trabalha querendo minimizar o risco dos pacientes vem para esse caminho. A via Wnt beta-catenina, que foi colocada pela Bibiana também, ela reforça, inclusive, o mecanismo da via androgênica, que é a via da 5-alfa-redutase. Então, quando você tem uma melhor performance da via Wnt beta-catenina, você também tem um benefício no crescimento capilar. Vale lembrar que toda vez que você faz o cabelo crescer dentro daquilo que é o seu normal, você automaticamente está trabalhando na redução da queda, que a queda é um transtorno, ela é a resultante de um transtorno de crescimento, então tanto a via 5-alfa-redutase quanto a via das cateninas faz esse trabalho, e naturalmente, por fim, a questão do colágeno, de um colágeno de qualidade, de uma derme, de uma papila dérmica folicular de qualidade, também representam a saúde do cabelo. Ela citou uma coisa, a Bibiana, que o cabelo, com a remodelação desse colágeno, com colágeno mais saudável, o cabelo fica mais forte. E sim,
o conteúdo colagênico, a conteúdo conjuntivo dentro da raiz do cabelo, dentro do bulbo capilar, faz com que esse cabelo fique mais forte. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre aquilo que o Luiz estava apontando, porque ele falou sobre modificações in vivo em todas as camadas da pele. E eu não posso deixar de valorizar aqui a importância dos estudos do Dr. Lademan, da Alemanha, que eu conheci pessoalmente em 2007, num congresso em Vancouver, e ele já falava que shampoo funciona para cabelo. E o teste que foi feito com o ativo foi efetivamente um teste feito com shampoo com ativo a 1%. E foi uma pergunta que a Eliane me fez no começo, né, do webinário. Shampoo realmente funciona? Bom, eu vou citar apenas 2 metodologias de estudo que eu peguei rapidamente aqui, enquanto eu estava vendo os colegas falarem, mas existem outras metodologias que o professor Lademan usou. Uma delas é a microscopia de varredura a laser e a outra é a espectrometria de massa de ionização de superfície. Então, pegando só 2 artigos. E ele encontrou o ativo que ele estava estudando próximo à matriz do folículo piloso, matriz do folículo piloso, onde acontece absolutamente apenas a proliferação de células que formam a fibra capilar, seja para crescer, seja para engrossar. Então, assim, é possível que o contato, 2 minutos de um shampoo, 3 minutos de um shampoo com couro cabeludo, permita uma permeação suficiente para que esse shampoo tenha efeito? Sim. E isso não só o Dr. Lademan confirmou, mas também o Dr. Luiz confirma através do ultrassom multiparamétrico de couro cabeludo, quando ele mostra para nós que na região onde o folículo piloso ele termina, o folículo piloso terminal, né, esse cabelo mais grosso que a gente tem na cabeça, não a penugem, termina, existe uma modificação da estrutura cutânea. Houve uma mudança de metabolismo não de toda a estrutura cutânea naquela região após a aplicação do shampoo a 1%. Então, é fato que nós temos uma ação do shampoo, é fato que o shampoo com ativo estudado, ele tem um papel importante na mudança do metabolismo local, não só circulatório, mas promovendo alterações anatomofisiológicas de todas as estruturas cutâneas, desde a epiderme até a hipoderme, como o Dr. Luiz constatou, e eu acho que o ultrassom multiparamétrico couro cabeludo é uma ferramenta hoje que vem ajudar a gente a entender e em paralelo com aquilo que a própria Bibiana faz, fortalecer o argumento de que o ativo realmente funciona, e no veículo que muitas vezes esse ativo está sendo proposto, ele está funcionando, que é uma base em shampoo. E fica aí a questão de colocar o seguinte, nos estudos do Dr. Lademan, o ativo que ele estudou na época era encontrado no folículo piloso até 24 horas depois da aplicação do shampoo. Então, quer dizer, mas um produto de tão curta permanência do couro cabeludo pode gerar um efeito prolongado? Sim. Isso foi confirmado pelos estudos do Dr. Lademan, que esteve no Brasil no congresso da Associação Brasileira de Cosmetologia, da ABC, se eu não me engano, em 2018, 2019, que a gente teve o prazer de escutar ele falar aqui para nós no congresso da própria ABC, exatamente sobre esse estudo. Então, só para fechar, eu curti bastante aquilo que eu vi, acho que o ativo ele tem uma proposta muito legal, muito bacana, ampla, que contempla mais de uma via de atuação. Eu adoro ativo que é múltiplo alvo, né? Ele atua em vários alvos diferentes, fortalecendo a ação conjugada dessas vias para o benefício, seja da pele, seja do cabelo. Então, está aí. E espero ter contribuído com aquilo que eu poderia nesse momento do webinário. Se eu puder contribuir mais, a gente vai batendo papo aí ao longo dos próximos minutos. Obrigada, Ademir. Fica mais um pouquinho aqui, se você puder, porque, como a gente está falando em revolução, né, as revoluções, as inovações só acontecem, né, quando as pessoas buscam, quando elas vão atrás. Então, sempre a dúvida é muito bem-vinda. Então, vamos abrir aqui, tem umas coisas já no chat aqui, vamos dar uma lidinha, né? A dúvida de vocês, né, o que nos alimenta e buscar soluções.
Falando aqui pela Fison, a gente, olha, agradecimentos aqui, vamos lá, da Marília, da Suzane Bispo, enfim, várias pessoas, a Sula, muita gente agradecendo aqui a apresentação e dando os parabéns a todos vocês. A ideia da gente, né, é trazer reflexão para aqui, né? E por que shampoo? Porque a gente poderia ter ido no clássico, vamos na loção tônica, né? Mas loção tônica não são todas as pessoas que gostam, que usam, né? Porque às vezes precisa molhar o cabelo, a pessoa fez, somente as mulheres, né? Então, quando a gente traz esse estudo tão bacana aqui, e foi inspirado em você, viu, Ademir? Meu raciocínio começou ali, quando você disse isso para mim. Porque o Fico shampoo, feliz. porque o shampoo populariza, ou seja, democratiza o acesso. Fica mais fácil. Claro que precisa de acompanhamento médico, tem questões endocrinológicas. Por sinal, vou deixar aqui meu abraço para a doutora Alessandra, que nos ajudou muito, né? A endocrinologista que participou, nos acompanhou aí junto dos testes de ultrassom. Porque, assim, precisa ter o profissional, né? Tem o terapeuta capilar, tem o tricologista, tem uma gama de profissionais aí com a competência de fazer a avaliação, tem coisas muito sérias realmente. Mas, quando a gente está falando aqui em cosméticos, a gente está falando na prevenção também e em se manter, né? Esse couro cabeludo saudável. Então, vamos olhar aqui o que a gente tem. A Suzane dizendo que acha importante esses estudos e análises mais profundos dos produtos que são tão usuais no mercado. Obrigada, Suzane. A Edna Fernandes, super Edna querida, beijo, super estudiosa dos cabelos, a Edna. Muito bom ver que produtos como shampoos, que são muitas vezes considerados como simples formuladores, né? Tem sim ciência envolvida. É isso daí, Edna. Edna, professora também. Recebi um recado aqui, viu, da Bruna Salomão, que está nos acompanhando, mandou aqui no meu WhatsApp, dizendo assim, eu já conhecia esse ativo, mas não sabia como ele era bacana, né? E que ela falou, quero saber mais, quero usar no meu projeto. Então, é isso daí, gente. A ideia é a gente trazer a informação para que a gente possa evoluir, né, nesse quesito. Vou deixar aqui nessa tela esse QR Code, né? Para quem não fez ainda a sua inscrição lá para a Incosmetic, é só botar o celular aqui e vai conseguir ter acesso. A gente está lá no stand H98, né? Esperando vocês. O pessoal da Nucleovitro vai estar por lá. Espero que o doutor Ademir também venha nos visitar. O doutor Luiz sabe que é bem-vindo com a doutora Alessandra, né? Todos vocês que permitiram, Maurício é o nosso parceiraço aí do Product Makers no Brasil, e estamos assim, né? Porque a gente acredita que só junto a gente consegue avançar, evoluir, enfim. Vou deixar aqui os dados para, se alguém quiser essa apresentação, a gente envia, está aqui o meu contato, né? Fiquem à disposição e vamos ver se tem mais dúvidas por aqui. Eli, a Dani Lino mandou essa pergunta. Quanto tempo ficou no cabelo? 3 minutos, Dani. 3 minutos foi o tempo que nós deixamos o shampoo aplicado no couro cabeludo, né? Depois foi removido, foi enxaguado, normal. E aí foram feitos os testes, né, antes, né, da aplicação, depois dos 3 minutos, logo na sequência. E aí, esse encaminhamento, tanto o doutor Luiz quanto o doutor Ademir colocou, a gente não teve tempo hábil de fazer isso, né? Mas fica aí a sugestão até para o pessoal da The Product Makers, né? Para a gente fazer esse acompanhamento a mais longo prazo, que eu acho muito interessante, né? Longo prazo no sentido de fez a aplicação hoje, ou quando que essa pessoa avalia o cabelo de novo? Amanhã? Então, vamos ver daqui 24 horas. Ou vamos também acompanhar esse processo, tipo, para a pessoa que lava a cabeça, sei lá, todo dia, um dia sim, um dia não, durante um período X, né? Teria mais ativos testados? A Daniela está perguntando. Você diz da The Product Makers? Daniela.
A gente tem vários ativos testados na Fison, então não sei de qual você está perguntando, mas do Oficinol, o que a gente fez foi, na verdade, trazer... Quando a The Product Makers, né, entrou em contato comigo e a gente, né, fez essa parceria, a ideia era exatamente essa. Vamos, aquilo que o doutor Ademir falou, um ativo, às vezes, tem outras propriedades, é uma questão de como olhar. E aí o pessoal da Nucleovitro também foi muito especial e muito querido, porque a doutora Bibiana é uma estudiosa, muito nova ainda, mas impressionante que essa moça conhece sobre células e seus funcionamentos e seus marcadores, né? Tem uma pergunta aqui da Fernanda Sarrufi, como determinar o índice de naturalidade? Pergunta feita logo no início. O índice de naturalidade, ele é feito pelo fabricante da matéria-prima, normalmente em cima da diminuição de emissão de carbonos, e tem outras variáveis que podem ser consideradas em relação a processo, né, consumo de energia e outras questões. Fernanda? Sei que o Biocalmin foi testada pela Nucleovitro. A Daniela está perguntando. Sim, Biocalmin, a gente fez uma webinar anterior, sim. E aí é um ativo dermocalmante que apresentou uma redução de 72,5% de respostas inflamatórias. Vou ver se eu passo na lição de casa da doutora Bibiana. IL-6, a interleucina IL-6 e a TNF-alfa. Acho que é isso. Bibiana, me ajuda aqui se não for isso, no Biocalmin. Super, né? Ele já está dominando o mundo das células, viu só? Que legal. E até fica aqui uma coisa para a gente pensar, né? E o doutor Ademir, acho que ele já não está mais conosco aqui, mas ele sempre me ensina isso. Todo o processo clínico, né, de melhoria no tratamento do couro cabeludo, a gente precisa tirar a inflamação. O processo inflamatório causa muita desordem, né, em todos os sentidos, do fisiológico, bioquímico, microbiológico, microbiota, tudo bagunça, né, no meio de um processo inflamatório. Então, quando a gente traz a acalmia, né, como o doutor Ademir costuma usar esse termo que eu gosto muito, a gente traz para a normalização, né, do funcionamento daquela região, daquele tecido. E aí a gente tem no Oficinol essa potência que a gente descobriu e que ficou muito feliz, e que a gente espera que o pessoal da Austrália também fique muito feliz com as descobertas, mostrando que o Brasil tem muita gente boa da ciência, né? E quando a gente se junta, a gente consegue fazer muita coisa legal. Então, isso a Eliane, cientista, a Eliane, professora, fica muito feliz de ver tantos talentos que a gente tem aqui no Brasil, e quando a gente soma esforços, a coisa realmente fica bacana, né? Será que temos mais dúvidas aqui? Vamos ver. Agradecimentos, Rose Gachachi. Beijo, querida. Pessoas, muito, muito obrigada. Estamos de parabéns, estamos no tempo certinho do que combinamos fazer com a ABC. Lembrando que esse vídeo estará gravado lá no canal do YouTube da ABC. Curtam, né? Acompanhem, sigam aí os cursos. A ABC tem um cronograma muito legal. E vou deixar um convite aqui, um spoiler. Se você está querendo desenvolver um ativo personalizado para o seu produto, mesmo que você não é aquela mega empresa gigantesca, chama a gente, vai lá na Incosmética, você vai ver coisas legais. Tem coisas nossas na Innovation Zone que o Oficinol participou, com resultados incríveis, né? Mas não vou contar, tem que ir lá para ver. Produto bem bacana, que é só dar uma chegadinha lá que a gente te atende e vai tentar resolver aí a tua necessidade, porque o seu projeto é o nosso projeto. Gratidão. Obrigada a todos que estiveram aqui em nome da ABC, em nome da Fison, em nome de todo mundo, né, dos convidados maravilhosos, Maurício Oliveira, a doutora Bibiane Matti, a doutora Ademir Leite, e o doutor João Luiz Antônio. E vou deixar aqui o agradecimento também à doutora Alessandra Mello, a nossa endocrinologista preferida. Beijos, beijos, beijos e até a próxima.